Bom, muito bem, hoje estamos aqui no Psiquiatria e Conexões, né? Eu e Vanessa, né? E com uma convidada hoje, nós vamos hoje fazer uma conversa, um bate-papo bem interessante sobre um dispositivo de saúde mental que nem sei se todo mundo conhece, que são as residências terapêuticas, né? Ou moradias assistidas, vamos dizer assim, né? E nós vamos falar muito sobre esse dispositivo porque ele pode ser muito útil, né? Para muitas pessoas que têm algum transtorno mental e não estão em condições, às vezes, de morarem sozinhas, precisam de uma certa retaguarda, né? Na condição de moradia, não é isso? E a gente vai detalhar isso aqui hoje, conversando então com a Fabiana Câmara, que já foi minha sócia, né, numa das moradias que hoje ela gerencia, e ela é proprietária, né, então, de 3 moradias atualmente, e a diretora clínica. Ela vai falar um pouco para a gente gente vai dividir um pouco as histórias e as experiências, né, as dores e as delícias de a gente tocar um trabalho, né, como esse, que é muito complexo, né, mas é muito interessante, que é exatamente das moradias assistidas, ok? Fabiana, você quer começar a falar um pouquinho, um pouco da sua trajetória? Como que a moradia aqui em Minas Gerais, né, os serviços de moradia assistida, de residência terapêutica, elas começaram? Boa tarde, obrigado pelo convite. Os serviços de moradia assistida começaram em Belo Horizonte no início dos anos 2000. Um convênio de saúde, que é o convênio da CACI, fez um projeto para deshospitalizar pacientes crônicos que viviam em Barbacena. Esse projeto fez parte de todo um momento, na época, de deshospitalização psiquiátrica e de reforma psiquiátrica em Belo Horizonte. Então, foi um projeto que foi pensado a partir das mudanças que estavam sendo projetadas no serviço público, na rede pública. Então, essas casas começaram a funcionar nesse período. O plano de saúde, ele fez um projeto para deshospitalizar os pacientes crônicos que se encontravam internados em hospitais, tanto em Barbacena quanto em Belo Horizonte. E esses pacientes, a gente foi percebendo que eles não tinham condições de retornar para suas casas. Por quê? Porque eles já tinham muitos anos de internação, eles já tinham perdido os laços familiares, na maioria dos casos, e não tinham como eles estarem retornando para casa. Então, foi pensado um dispositivo que eles pudessem sair do hospital e ir para esse local e ali habitar e fazer uma ressocialização, para poder, talvez, quem sabe, voltar a conviver com a família. Então, esse plano de saúde fundou, né, esse primeiro serviço de habitação em Belo Horizonte, ali no início dos anos 2000, e posteriormente, logo um ano depois, já começou a funcionar também o serviço da Prefeitura de Belo Horizonte pela rede do SUS. Exato. Então é importante a gente lembrar, né, Vanessa, que esse contexto de modificação, né, de serviços, né, ocorreu no bojo, aí, no processo de reforma assistencial psiquiátrica, né, aí que surgiu no início dos anos 80 e começa a ter os seus desdobramentos com o fechamento de hospitais de pacientes crônicos, né, moradores de longa data. Aqui a gente não está falando de internações necessárias de curto prazo em sistemas de crise, não, em situações de crise. Nós estamos falando em pessoas que foram deixadas, né, muitos anos em hospitais psiquiátricos e perderam os contatos sociais, né? Então, na época, dentro da política do Sistema Único de Saúde, houve então essa proposta das residências terapêuticas ou moradias protegidas para que as pessoas pudessem ser acolhidas, né? Exatamente isso que a Fabiana está comentando aqui conosco, não é? Como eu trabalhei no SUS, lá em Betim, né, Fabiana? Eu cheguei a ter pacientes que estavam, né, saindo desses hospitais e que foram para Betim, eram da cidade de Betim, mas que tinham problema de vínculo realmente, ou não tinham famílias, ou então estavam impedidos de convivência com a família, porque tinham cometido delitos, né? E não eram aceitos na família. E eu acompanhei alguns desses pacientes que estavam na moradia do SUS, sim, lá na casa, né? Na moradia assistida lá de Betim. E realmente esse dispositivo, Alexandre, ele foi muito importante para possibilitar essa ressocialização dos pacientes,
né? E promover, né, Fabiana, essa inserção social que de outra maneira não seria possível. Esses pacientes teriam que continuar morando, vivendo nos hospitais, né? Sim, a moradia assistida foi a possibilidade que eles tiveram para se reabilitar e construir um novo laço social, tanto com a cidade quanto com a família e com eles mesmos. Isso. Você tocou num ponto que eu acho importante, é que muitos desses pacientes, nós estamos agora fazendo um recorte de época, né, daquele momento mais inicial, não é isso? E eles precisaram, além da moradia, e aí é interessante a gente falar um pouquinho como é que funciona a dinâmica dessa residência, não é que é uma residência específica, para o pessoal ter uma ideia, assim, como é que funciona a dinâmica do dia a dia. Né? Quem trabalha nesses serviços, como é que eles são organizados? Acho como é que tem uma dúvida das pessoas, assim, de pensar que é um lugar de tratamento. E não é, né, Fabiana? É um lugar de moradia. É um lugar de moradia, onde a gente faz até um certo cuidado de sustentar o tratamento. Isso. Né? Mas eles moram na casa e fazem o tratamento fora do serviço, né? Eles vão nos consultórios médicos, eles vão em hospitais, eles vão em clínicas e fica preservado o espaço da casa para o habitar, o morar. Uhum. Em geral, são em torno de 8 a 10 pessoas, né, Fabiana? Em geral, né? Em geral, são em torno de 8 a 10 pessoas apenas, porque o intuito não é que seja um espaço que tenha muitas pessoas, porque perde o objetivo, né? Perde o objetivo de ser uma casa, de ser um lar, de ser o lugar onde você mora, onde você fica a maior parte do tempo, né? Então, um lugar que tem muitas pessoas descaracteriza a moradia. Exato. Então, a gente não quer um espaço massificado, onde não há oportunidade para o indivíduo aparecer. Para a singularidade, né? Exato. Muito bem. Bom, como é que a gente estrutura esse tipo de serviço, vamos dizer assim, o dispositivo, né? O que você precisa de estrutura para dar conta de manter um serviço desse funcionando? Vamos pensar um pouco. É uma casa? É uma casa, geralmente, um imóvel razoavelmente grande, que tenha pelo menos uns 6 quartos, uma sala, um pequeno jardim, banheiros. É necessário que essa estrutura seja aconchegante, né? Que seja também um espaço onde cada um possa colocar a sua decoração, o seu jeito de ser, né? De escolher como que vai ser a sua parte de acomodação. A casa possui funcionárias que são cuidadoras, que se revezam a cada 12 horas. O intuito é que essas pessoas não sejam pessoas da área médica, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Isso é uma inspiração no projeto antimanicomial que preservava, não conservar o ambiente hospitalar, mas criar um novo ambiente, que é o ambiente de casa. Isso é importante, isso que você está falando, porque o que acontece? O ambiente hospitalar, e claro, ele precisa ser assim, né? Ele é controlado, né? E muito disciplinado, né? E o ambiente do hospital, quem faz esse controle muitas vezes é a própria enfermagem, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que tem ali um trabalho importante do cuidado, mas um cuidado dentro de uma estrutura hospitalar, não é? Onde tudo é muito controlado, tudo tem que ser feito de maneira muito padronizada, não é isso? Esse tipo de comportamento é que a gente não gostaria que fosse reproduzido nas moradias, não é isso? Sim. Porque lá não é um espaço hospitalar de morada, lá é um espaço de residência, é isso mesmo? Não tem farmácia, né? A gente não tem enfermeiros, a gente cuida dos remédios como a gente cuida na nossa própria casa mesmo. A casa possui uma funcionária também para cuidar da limpeza, e tem os acompanhantes terapêuticos, que é um outro dispositivo também que se une a esse dispositivo da residência para ajudar e dar um suporte, uma retaguarda para cada morador. Isso, eu me lembro que nós já trabalhamos em parceria, né, em relação com você como acompanhamento terapêutico, né, fazendo esse trabalho do acompanhamento terapêutico, e eu como psiquiatra, nós conduzimos vários casos, né, em alguns momentos com esse tipo de parceria, né?
que é esse profissional de saúde mental, geralmente, ou um psicólogo, um TO, enfim, alguém com uma formação específica, né, para acompanhamento terapêutico, que passa a funcionar como uma certa pessoa auxiliar, um ego auxiliar, alguma pessoa que vai facilitar, né, a circulação da pessoa pela cidade, a relação dela com a família, com o próprio serviço de saúde mental, muitas vezes acompanhando o paciente, prendendo uma consulta, ou ajudando ele a resolver algum problema pessoal que ele tem uma dificuldade. Né, intermediando as relações. Né? Isso, essa questão da intermediação das relações é que eu acho muito importante, né? Nesses acompanhantes terapêuticos, é como que eles facilitam a relação do paciente com o social, né? Ou com a família, ou com os outros espaços, né? Fora. Com o médico também. Com o médico também. Ajuda muito. A gente tem que, quem lida com a saúde mental, a gente precisa de outros dispositivos, né, Alexandre? Às vezes o tratamento com a gente sozinho no consultório, ou da psicologia, ou da psiquiatria, né? Não é suficiente em alguns tipos de casos, né? Tem casos que são muito graves, ou que são muito... que têm muitas vertentes, né? Muitas dificuldades que, às vezes, esse terceiro que entra, ele vem ser um facilitador, né? E vai promovendo um avanço, às vezes, naqueles casos de difícil manejo, né? E às vezes, casos que estavam tendo muitas crises, né? Quando entra esse terceiro aí, às vezes o caso estabiliza. Então é importante a gente... exatamente. Então essa coisa da clínica da saúde mental, né? Não dá para a gente fazer, em especial, né? Em casos mais complexos, que exige mais monitoramento, né? Uma proximidade maior da equipe com o próprio paciente. O atendimento ambulatorial só de consultório não é suficiente. Né? A gente vê claramente isso, né? Então, esse acompanhamento terapêutico, esse AT, que a gente chama, vai estar exatamente fazendo esse trabalho, circular com o paciente pela cidade, como vocês falaram, fazendo essa interlocução, não é, com as instâncias de contato com o paciente. Né? E na moradia isso também é muito importante, porque eles fazem as conexões necessárias que os pacientes precisam, né? Agendamento de consultas, organização do cotidiano, criação de um laço social de lazer, relacionamento com a família. Às vezes é difícil para eles, e aí esse acompanhante, estando dentro da casa, ele facilita também essas relações. Ok, então ele vai servir como ponte aí, né? Sim. É interessante a gente lembrar que alguns pacientes estão em situações, às vezes, bastante precarizadas em alguns aspectos da convivência social, e coisas muito básicas, como, por exemplo, fazer uma compra de uma peça de roupa, comprar coisas, né, para a sua necessidade pessoal, lidar com dinheiro, não é isso? Sim. Circular pela cidade sem ter risco para si. E fazer uma compra. Exatamente. Ir para uma academia, né, pensar em autocuidado, etc. Todas são atividades que, para nós, talvez sejam banais, né, assim, no dia a dia, mas que algumas dessas pessoas, especialmente que ficaram muito tempo hospitalizadas ou que estão com uma doença psiquiátrica mais grave, às vezes não tem condição de fazer sozinhas, né? Então, essa pessoa vai fazer essa operação, vai facilitar esse processo. Geralmente, esse é o caso das pessoas que se encontram nesse tipo de moradia, né? São pessoas que já têm um histórico muito... um histórico muito já de longo tratamento, de longas momentos de crise, de conflitos com a família, de conflitos no laço social. Então, são pessoas que já estão num processo de vida que necessitam dessa intermediação, né? Necessitam desse espaço, porque já não foi mais possível que essas pessoas vivessem sozinhas ou morando com alguém da família. Isso. Esse é um ponto importante, né, Vanessa? Eu queria pensar um pouco o seguinte. Naquela época, há 30 anos atrás, você ainda tinha a questão dos fechamentos dos grandes hospitais, asilares, etc., né? Uma população que foi muito para as moradias hoje do Sistema Único de Saúde. E hoje as pessoas estão, inclusive, envelhecendo, né? Talvez precisem até de outros dispositivos, né, de cuidados diferenciados, por exemplo, como asilos, casa de idosos, etc., né? Agora, eu queria pensar um pouquinho quais são aquelas pessoas que poderiam se beneficiar desse tipo de espaço, né, da moradia, no momento. Porque, por exemplo, nós já tivemos vários pacientes, né, que eu divido com você o cuidado, em que, por exemplo, os pais envelheceram
né? E aí eles não têm mais condição de ficar com um paciente com um transtorno mental mais grave, que exige muita atenção, muito cuidado, não é isso? E os pais envelheceram, os pais faleceram. Exato. Ou os parentes mais próximos vivem fora do país. Né? A gente tem alguns casos assim. Ou a própria pessoa já tentou morar sozinho e não foi possível, não conseguiu. Então, acaba vindo para a moradia assistida. E independe, muitas vezes, da patologia, né? Vamos dizer, do transtorno mental. Nós já tivemos isso. É possível que, né, pessoas com transtornos mentais diferenciados ou diversos possam estar ocupando esse espaço, né? Nós já tivemos pessoas com transtorno de personalidade, com psicose. Esquizofrenia. Com quadros assim, de dependência química, inclusive, né? Que pelo fato de ficarem muito vulnerabilizados morando sozinhos, por exemplo, acabam ocupando esse espaço, que é um espaço com uma certa supervisão, não é isso? É um espaço onde eles têm uma supervisão, um acompanhamento, né, diário das suas atividades, do seu cotidiano, do tratamento psiquiátrico, do tratamento clínico. Tudo isso é o que a gente vai fazendo na rotina do dia a dia. Essa organização do cotidiano. Que é o que as famílias, né, fariam, né? Não tirando essa questão de ser um lar, né? Então, da mesma forma que na nossa casa a gente tem uma organização, né? Isso, a gente olha a questão de remédio, né? A gente leva as crianças com horário para a escola e busca, não é isso? Você tem uma organização da casa, na moradia isso ocorre também, não é isso? Os pacientes que moram lá, eles também têm a organização do dia deles, não é isso? Eles têm também que seguir normas de convivência, não é isso? Isso é importante, eu até estava discutindo, porque eu levei meus alunos da Faculdade de Medicina, né, para visitas à rede, né, de Belo Horizonte, e acabei solicitando a Fabiana que nos, né, facilitasse essa visita dos alunos também lá na moradia assistida que ela coordena. Né? E os meninos ficaram encantados e realmente é um dispositivo muito interessante, né, para acolher essas pessoas. Eu estava pensando um pouco em relação à rotina, né? Porque a gente comentou lá com eles que a gente não gostaria que a casa tivesse normativas parecidas com o hospital. Mas você precisa ter algumas regras de convivência, né? Quer dizer, todo mundo que convive em coletividade precisa de algumas regras de convivência. Então, eu queria que você falasse isso um pouquinho, porque me parece que a moradia ele se assemelha muito a um esquema de república, vamos dizer assim, né? De moradia. Como se fosse uma república, né? A gente tem alguns horários, que são horários que a gente estabelece, mas que há uma flexibilidade, justamente para não reproduzir uma instituição pesada, né? Uma instituição fechada demais. Então, a gente tem as regras, mas tem também a flexibilidade para respeitar o singular de cada um. Isso, porque eu lembro, por exemplo, que já teve morador que teve cachorro na moradia, por exemplo, né? Então, animais eventualmente são possíveis, né? Se aquela presença daquele animal é importante para o morador, se ele não cria também problema para os outros moradores. Já importante também a gente dizer que eles recebem visitas, né? Recebem visitas, recebem a família. Até por isso é um dos motivos de não ter muitas pessoas, porque é preciso que haja essa circulação, né? De visitas, de familiares, de amigos. Então, eles fazem essa convivência de forma a equilibrar, né, dentro do espaço, para que eles não sejam um incômodo um para o outro. Isso. Na sua experiência, Fabiana, você nota que ao longo do tempo, né, que as pessoas começam a conviver assim juntas, você consegue perceber essa formação de um núcleo familiar dentro da moradia? Ou é muito difícil criar essa questão da convivência, né, com outros? Não, a convivência, por vezes, é conflituosa. Como qualquer convivência coletiva. Convivência, como qualquer família, grupo que more juntos, né? Um casal, uma família ou amigos. No caso de alunos que fazem faculdade, por exemplo, né, que vão morar juntos. Então, às vezes, tem os conflitos. Mas também tem um lado solidário um com o outro,
muito forte, um elo. Eles criam um elo entre eles, né? Eles têm em comum essa questão de terem o sofrimento mental. Então, isso para eles é um norte, assim, entre um e o outro, né? Por eles terem essa identificação, eles fazem muitas amizades entre eles. Isso. E tem alguns projetos bem interessantes, né? Que a gente consegue desenvolver dentro da construção de um projeto pessoal, né? De acordo com o talento de cada um, né? A história de cada um, né? Nós temos, por exemplo, uma cliente que eu atendo, né? Lá na Moradia, que já está lá há muitos anos, e é importante a gente falar isso também, né? Que a possibilidade da pessoa ficar mais ou menos tempo de acordo com necessidades específicas, né, Fabiana? Isso. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa questão do tempo na moradia e o desenvolvimento de projetos pessoais. A gente conseguiu desenvolver com alguns, né, moradores lá, alguns projetos pessoais bem interessantes, a gente queria comentar. Com essa paciente mesmo, a gente criou um projeto, né, com ela, onde ela pudesse aproveitar a formação dela de maneira que fosse possível que ela enfrentasse sem que ela entrasse em crise. No caso dela, ela era uma jornalista e teve muitas crises no decorrer da vida, trabalhando como jornalismo. E aí a gente conseguiu que ela voltasse essa habilidade dela para a literatura. Então, a gente começou a trabalhar com ela, que ela pudesse escrever, que ela pudesse colocar ali os sentimentos dela na escrita. E ela começou a fazer oficinas de escrita durante um ano e pouco. E aí, ela começou a escrever sozinha e apresentou um primeiro livro. E hoje ela já está apresentando o 4º livro dela. Isso. Inclusive, durante a visita, nós compramos o livro dela. E ela falou que ela está com essa intenção, né, de produzir um livro por ano. Exato. Então, ela já é uma paciente que está na casa já tem alguns anos. Talvez seja a moradora uma das mais antigas, né? E por questões de dificuldade com relacionamento familiar, que ela ainda enfrenta, mesmo estando todos esses anos na moradia, mesmo já não tendo todas as crises que ela já teve, né? Estando mais estabilizada, ainda assim, o vínculo familiar é muito precário, muito, muito difícil. Isso. Então, por isso, ela ainda permanece na moradia. Porque fica muito difícil ainda que ela possa ter uma convivência com a família. Isso, exatamente. Saudável, né? Então, às vezes, não é uma questão de abandono. Às vezes é um cuidado necessário, esse certo afastamento. Para que seja possível, né, uma relação entre eles, é importante que ela esteja numa moradia, num outro espaço, para que eles possam minimamente ali construir algum laço de afeto entre eles. Às vezes a relação com a família melhora muito, né? Quando dá essa divisão, né? Esse espaço. Esse intervalo. Né? E muitas vezes com o paciente morando em outro lugar, né? As visitas da família e as visitas do paciente na casa da família também aproxima mais. Sim, a gente tem vários casos, né, de moradores que o fato deles terem ido para a moradia e criado um distanciamento entre eles e a família, foi possível que a convivência entre eles se tornasse mais saudável. Né, que eles possam até se encontrar, compartilhar momentos de lazer, pelo simples fato deles estarem vivendo em locais distintos, separados uns dos outros. Isso. É importante a gente observar que nessa contratualização, né, do morador com a família, né, que muitas vezes sustenta o pagamento da casa, no caso do serviço privado, né, que a gente está comentando aqui, exige alguns compromissos também, né, da família com o próprio serviço, né, e esse acordo é importante a gente firmar desde o início. Inclusive a questão das visitas e de períodos que o paciente pode eventualmente fazer fora da casa, né? Por exemplo, passar um final de semana com a família, viajar eventualmente, né? Enfim, fazer um programa durante a semana. Então, a moradia, ela tenta reproduzir isso, né? Quer dizer, não é um espaço, como você já falou, fechado, como hospitalar, né? Normativo, mas que permite que a pessoa possa circular convivendo, né? Com a família, com amigos e com outras pessoas. Muita gente pergunta, né, se tem horário de visita na moradia. Aí a gente fala que não, né, que é uma casa. É claro que a gente também não chega na casa dos outros a qualquer hora, né? A gente dá um telefonema, pergunta o que está fazendo, se está querendo receber uma visita e tal, mas não é
um espaço que tem que ter um horário estabelecido de visita, né? O pessoal costuma chamar lá de clínica, né? Tem as pessoas que não conhecem, né? Não é clínica, né, gente? Clínica exigiria uma equipe médica lá dentro, com cuidados clínicos, atendimento médico, enfermagem, atendimento psicológico, farmácia. Não é o caso, né? É importante deixar claro que não é isso. É uma estrutura bem mais leve. A gente até teve agora uma experiência recente com uma moradora que a família teve muita dificuldade em entender, né? O tempo inteiro ela queria que tivesse terapias ocupacionais, serviços de atendimento de enfermeiro, de psicólogo. A todo tempo ela pedia isso e a gente tentava explicar que era uma casa, né? Que ela iria fazer o tratamento no consultório, que ela estaria na casa criando atividades que pudesse aproveitar o tempo dela de uma maneira que fosse pessoal, que não fosse um atendimento clínico, né? Mas que ela pudesse estar acolhida. E foi muito difícil para a família dela entender. E eu tive que criar uma forma de deixar essa parente dela mais distante também, para não atravessar demais, porque ela já estava entrando muito, né? Reclamando muito, falando muita coisa. E aí a gente deu uma distanciada. Acho que quando a pessoa entra, tem que estar claro o que a gente, né, o que é possível oferecer nesse dispositivo, né? Se ela estava buscando uma internação hospitalar, então era em outro lugar. Isso, foi o que a gente conversou. Eu vejo muito ainda, Fabiana, essa dificuldade, principalmente da família, de entender, né, a moradia assistida como um lugar que não é de tratamento, né? Então, não é mesmo para ter enfermeiro, nem o técnico, o médico, né? Então, é um lugar de moradia, como você mora na sua casa, né? Só que você tem pessoas que vão estar ajudando a administrar essa casa, né? Ajudando a organizar, né? E dando um apoio, não é isso? Para esses pacientes, para que eles possam fazer o tratamento nos outros lugares, né? Então, eu sei que tem pacientes, então, eles vão na academia, eles vão fazer uma atividade, né, de bordado, alguma coisa fora da casa e volta, não é isso? Eles vão ao cinema. Eles vão no cinema, eles vão no médico. Eles vão ao supermercado, eles vão ao banco, né, à farmácia, à padaria. É muito importante também, talvez seja um detalhe que muitas vezes as pessoas também não prestam atenção, que é importante a casa estar situada num local onde existe uma área onde possa ter as outras coisas por perto, né? Padaria, o supermercado, o banco, a farmácia, o cabeleireiro. Isso é acessível, né? Que eles possam estar circulando e não ficando confinados na casa. Era o que acontecia antes deles terem a possibilidade de estar morando em repúblicas, né? No hospital, eles não tinham acesso a nada. Eles ficavam só internados e confinados. Exato. Então, o espaço é um espaço, então, acho que ficou claro, de moradia e convivência social, né? Precisa da gente buscar trabalhar de uma maneira mais ampla possível o retorno às conexões sociais que a pessoa muitas vezes tinha ou perdeu, né? Ou tem dificuldade de estabelecer, né? Você tem 3 casas, não é isso, Fabiana? Sim, em quais bairros? São 3 moradias na região da Pampulha, uma no bairro Santa Amélia e 2 no bairro Jaraguá. É uma região muito residencial, agradável, acolhedora, com muitas residências, com vizinhança. As pessoas se conhecem na rua. Os serviços, né, de salão, de farmácia, são pessoas que se conhecem. Então, facilita muito a circulação deles pelo bairro. Para as pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem interesse, né, em fazer contato com vocês, conhecer a moradia, né? Se tiver alguém com algum tipo, né, de familiar com essa, talvez essa necessidade, né, Alexandre? Isso. Em algum momento do tratamento. Nós já tivemos, né, pacientes nossos, inclusive, que nós indicamos e temos lá em acompanhamento. E a mesma coisa a gente passou agora por uma experiência recente, né? Que foi o caso da senhora Fátima,
que veio Sim. do Mato Grosso. Isso nós contamos um dos nossos videocasts, como é que foi essa aventura de trazê-la aqui em Belo Horizonte. Ela está hospedada Ela ainda numa ainda- das moradias da ela ainda- Fabiana. E como é que está, Fabiana? Seria até interessante você dar um feedback, né? Já que a gente contou, né, o caso de como que foi a busca, O né? filho dela, Gustavo, esteve aqui, né, para falar um pouco do relato dessa experiência dele, né? A dona Fátima está bem, está fazendo tratamento, continua sendo atendida pelo doutor Alexandre. Na casa ela está tendo suporte, ela está atravessando momentos de cuidado clínicos. Ela fez uma operação de catarata, foi ao dentista, foi ao médico clínico, e agora ela está se recuperando dessa cirurgia que foi bem difícil, porque ela veio foi detectado aqui, né, que ela estava sem uma visão, sem a visão num olho. E no outro olho ela foi fazer uma catarata, mas aí foi detectado que tem uma doença óptica também atrás da catarata. Então ela está com uma baixíssima visão, não está enxergando quase nada. E aí isso fez com que a Fabiana conversasse com o filho para a gente colocar um acompanhamento terapêutico para ela, específico para ela, para ajudá-la a circular melhor e se adaptando um pouquinho nesse período, né, em que ela está nessa adaptação do tratamento oftalmológico, né? Podendo sair um pouco, vendo as necessidades, mas ela tem muita dificuldade de socialização, de circular. Pelo fato dela não estar enxergando nada, sair com ela na rua está sendo muito difícil, porque ela não consegue, né? Ela não enxerga. Então, a autonomia dela ficou prejudicada A autonomia nesse está ponto. muito prejudicada. Ela tinha duas questões. Uma, porque ela ficou isolada há muito tempo, que, né, Gustavo tentou, né, buscá-la para tratamento muitos anos, né, e teve muita dificuldade, né? E quando ela veio para cá, então ela tinha um nível de convivência e troca com as pessoas já estava muito comprometido, né? Estava difícil para ela interagir de uma maneira natural e tal. Então, a vinda dela para cá, uma das questões era fazer com que ela voltasse a circular melhor e a gente facilitasse, né, esse contato interpessoal com a família, né? E o fato dela estar na casa está possibilitando que o Gustavo possa prestar o cuidado para ela, sem que isso também atrapalhe a rotina dele de trabalho, que é muito puxada, que ele fala que é muito intenso. Então, o fato dela estar na casa deixa ele mais tranquilo, porque quando ele pode, ele vai e busca ela para passear, para fazer alguma atividade, para levar lá ao médico, né? Então, ela estando na casa dá uma segurança para ele. De que ela está sendo cuidada, né? E que não está isolada mais. Isso, exato. Que era o caso dela lá, né? Pois é, olha como que foi um dispositivo fundamental, né? Nesse caso, né? Que se não houvesse essa possibilidade, talvez ela tivesse que ter sido hospitalizada, né? Durante, às vezes, um tempo grande, né? Ou teria sobrecarregado, às vezes, os familiares, né? Porque ela necessita de cuidados, né? Assim, mais próximos, Sim, né? precisa. E o filho trabalha, né? Tem as obrigações e tudo. Então, ela realmente não tinha nenhuma condição de viver sozinha, né? De ter autonomia, não é isso? Então, esse dispositivo da moradia assistida entrou muito bem para esse caso, né? E eu acho que tem tido um sucesso, né? Olha só, já fez uma cirurgia, né? Está fazendo os exames, quer dizer, está começando a circular, mesmo que seja demorado, Fabiana. A gente nota que com o tempo, né? Assim, as coisas vão caminhando, vão né? avançando. Isso mesmo. Bom, a moradia é um espaço para adultos, não é isso, Fabiana? É bom a gente frisar. Normalmente não é um espaço para adultos. Menor de idade, não, né? Então é importante. A gente tem até muita demanda, sabe? Muita gente liga. É mesmo? Pedindo. Mas não dá para juntar. Eu acho que fica difícil. Difícil, né? Interessante a gente colocar que as moradias, as residências, elas são mistas, na grande maioria, são mistas, né? homens e mulheres, né? Isso. Com idade aí variando entre 40 anos, 60 anos, a maioria. Né? Mas tem alguns que são um pouco mais velhos. Já tivemos jovens também, né? Já na faixa de 20 e poucos anos, 30 na faixa anos. de 30 a 40 anos, né? Isso.
mas o mais frequente é entre essa faixa etária de 40 a 60 e poucos anos. Isso. Eu queria pensar um pouco a questão do tempo de duração, né, do morador, né, um pouco, que pode ser bem diversificado, né? A gente pode pensar nesse tempo de acordo com a necessidade de cada caso. Então, tem casos em que o tempo, ele realmente, assim, também não é um tempo tão curto. Sim. Né? Porque estar numa casa, morando, né, requer um tempo maior. Né? Então, as semanas, eu acho que fica pouco, assim. Ainda é insuficiente, assim, para criar um laço, criar um vínculo, poder se organizar um tratamento, fazer uma condução, né, de um cotidiano. É necessário que requer mais tempo. Então, alguns moradores ficam aí 1 ano, alguns meses, mas tem moradores que já estão na casa há 4 anos, 5 anos, 7 anos, justamente por ser a necessidade de cada um, né? Então, tem uns que não existe outra possibilidade do que apenas a moradia assistida. Sim. Né? Exato. Então, isso é muito diferente do que também institucionalizar a pessoa, porque a gente tenta a todo tempo otimizar a vida delas para que elas possam ter uma vida o máximo normal possível. Então, o fato deles estarem na moradia há muito tempo não significa que eles estão isolados. Pelo contrário, eles estão com os vínculos sendo conectados, sendo feitos, né? Com a família, com a cidade, com o tratamento. Então, o fato de constituir mais tempo também diz de uma estabilidade. Certo. Ok. Bom, é isso, né, Vanessa? Então, a gente fica Sim. por aqui hoje. Pois é, muito importante, né? Esse dispositivo, então. Fabiana, a gente vai colocar o contato, né, Fabiana? O telefone é 31 99631 1501 e é bom visitar o site, né, que é o emcasamoradia.com.br. Ok. Então, o Em Casa Moradia está com uma parceria conosco, do Psiquiatria BH. A gente está sempre, né, discutindo situações, casos, criando soluções de saúde mental para as pessoas. Nós já temos uma boa caminhada juntas, né, Fabiana? Muitos pacientes. Muitos pacientes. Sim. Então, a gente tem aí né? Então, qualquer pessoa também que tenha interesse, né, pode entrar em contato conosco, a gente vai passar o contato da Fabiana. Isso. E para estudar a situação, né, da família, etc., e a gente tentar oferecer Resolver, né, uma melhor solução, né? Que é a solução para alguém que está com algum problema de saúde mental. Então, a gente não trabalha só com consulta de consultório, isso que eu queria deixar claro, né? Essa riqueza de possibilidades de trabalhar, moradia, atendimento em casa, né? Atendimento de crise, Isso que você acompanhamento falou, terapêutico. Isso que você falou é muito importante, porque a moradia recebe pedidos, né? Como foi o caso da dona Fátima, por exemplo, de que pudesse haver algum auxílio para que ela pudesse voltar para Belo Horizonte. Então, Isso. a Psiquiatria BH é a referência para que a gente possa estar constituindo outras formas de estar conectando esses serviços e fazendo esses trabalhos, né? Não só dentro do consultório. A gente conta com a Psiquiatria BH para poder estar realizando esses outros tipos de trabalho. Ok. Então tá bom. Muito obrigada. Foi ótimo recebê-la aqui conosco. Tá, um abraço. Eu que agradeço. Ok, Fabiana, um abraço para você e para os nossos Obrigada. seguidores aí, né? Até a próxima.